E referente à questão sanitária, né? O que tem tanto referente a isso na bioconstrução? Então, a gente consegue... Tem várias alternativas de saneamento ecológico, né? Tem uma que envolve muito mais a parte de tecnologia, que é o biodigestor. Então, que a gente compra esse biodigestor, então tem empresas que vendem, você faz a instalação, e aí ele vai lá tratar todo o seu esgoto e transformar até o gás, né? Que elimina o gás metano, em gás para a cozinha. E existem também, por exemplo, o círculo de bananeira, que é o que eu mais uso. Ele é destinado apenas para as águas da torneira. Então você vai fazer um buraco ali de 1 por 1 por 1 e você vai colocar troncos grossos, troncos finos e palha por cima. E em volta você vai plantar a bananeira. Então geralmente se planta de 5 a 6 bananeiras. E as bananeiras elas vão filtrar. Então a água vai ali, vai ter essa filtragem ali dos troncos, né? Mas a bananeira também puxando essa água. Claro que a gente tem que ter a consciência, né, de que a sua água, mesmo fazendo isso, ela tá indo para um solo, né? Então, a gente sempre busca utilizar produtos mais naturais, mais ecológicos. Então, um sabão de coco, por exemplo, em vez de um detergente, né? Shampoo e sabonete mais ecológico. E isso seriam para as águas da torneira. E a outra que a gente usa que é para o vaso sanitário, que é a BET, que a gente chama, que é a bacia de evapotranspiração. Que é um filtro também que a gente faz ali com camadas de pneus, depois vem entulho, brita, areia e terra. E ela trata aquele esgoto que chega ali também, tanto o resíduo sólido quanto a água também. Então você planta em cima e a água vai puxando. Mas isso são duas alternativas, existem várias outras também que já têm estudos, até de institutos, de universidade, tanto da Unicamp também já teve estudos voltado a isso, para esse tratamento ecológico. Então isso também é uma visão muito bacana assim, da bioconstrução e da permacultura, que a gente consegue fazer um saneamento ecológico barato, porque você não precisa de tanto investimento e que você consegue até colocar em locais que nem tem saneamento básico. Então isso também é uma discussão muito grande, sabe? Como a gente poderia estar levando um saneamento mais sustentável em locais que nem existem saneamento básico. E sem fazer grandes coisas, né? Você não precisa de tantos movimentos assim para estar realizando isso. Tem um limite para eu aplicar esse tipo de saneamento? Por exemplo, vamos dizer que a Terra é um ambiente árido. Tem algum limite referente a isso? Em referência a isso, não. Que a gente sempre vê em questão de quantidade. Quantas pessoas utilizam aquela casa, quantas vezes ao dia. Então, se é uma casa mais para um final de semana ou se é uma casa do dia a dia. E você não dá conta. Né? Exatamente. Pessoas, né? E aí a gente dimensiona a BET até esse limite, né? Então, por exemplo, hoje eu tô com uma construção de 180 metros quadrados e a gente tem 3 banheiros, né? Sendo 2 banheiros e um lavabo. E aí eu percebi que seria muita água, por exemplo, para apenas um círculo de bananeira. Então, porque a gente vai ter a torneira da cozinha, a torneira da lavanderia, do banheiro, do lavabo, do outro banheiro. Então eu falei, não, vamos dimensionar, vamos dividir, né? Pra aí não ficar você não utilizar muito daquele sistema, né? E a BET, a bacia, no manual também a gente vê quantidade de pessoas que moram na casa e vai dimensionando. Então ela tem um limite, se eu não me engano, acho que é 4 ou 5 metros. E se passar disso, não, tem muito mais, aí você faz outro. Então em pousadas ou em hotéis, ou talvez até em grandes empresas que dê para fazer esse tipo de saneamento, é legal também dividir conforme... Exatamente, dimensionar conforme o que precisa ser usado ali, né? Então tem tanta coisas que pra gente é novo, pra mim é novo pelo menos, que a gente não tem ciência ainda, né? E se essas questões, por exemplo, a BET, né? Você pegou de um manual ou você foi aprendendo a fazer? Existe o Manual do Arquiteto Descalço, que é um livro, e ele é muito bom, ele explica várias coisas, principalmente da bioconstrução também, então já tem um estudo ali por trás disso, e vários institutos, como a Emater, por exemplo, ou até as universidades, aqui mesmo, a Unicamp, tem estudos também já voltados para o saneamento. Então a gente consegue entrar na internet e encontrar esses manuais que eles distribuem gratuitamente ou mesmo em dissertações de mestrados e doutorados que fazem esse estudo já científico
para comprovar que sim, aquilo funciona e entender o dimensionamento também que é necessário para tá colocando em prática, né? Entendi. E lá, por exemplo, vocês têm água de poço? Não, na nossa casa a gente tem uma fonte mesmo. Tá. A gente pega uma nascente, né? Uma nascente. A gente capta essa água até chegar na nossa casa. E aí a gente faz todo esse tratamento também da água, né? Pra voltar. Na verdade, a gente não volta, né? A gente tem o Círculo de Bananeiras e a BET. Então, isso a gente não precisa estar voltando ou numa fossa, né? Convencional, ou mesmo no rio, que isso é muito comum em área rural também, você voltar, às vezes, a água ali no rio, porque não tem ninguém vai lá olhar, né? Então, às vezes acaba acontecendo também. Essa questão da Beth, você já viu ela pra cidade, alguma coisa assim? Ou não? Nunca vi ela pra cidade, mas tenho muita vontade de porque pensar. A gente, quando você tem água encanada, você paga a taxa de água, que é o que você consome, e a taxa de esgoto. Que é proporcional à taxa de água, 80%, né? 90%. Não faz sentido eu nenhum, sei, né? Para acrescentar aí, eu sei que tem leis municipais que se passa cano... Se passa o esgoto, você tem que jogar o esgoto. Tem, porque senão você está cometendo um crime ambiental. E isso é gravíssimo hoje em dia no Brasil. Porque né? hoje, se você tem, por exemplo... Araçoiaba, isso eu posso falar porque eu li dentro do código deles. Saneamento e tudo mais. Eles falam assim, se você tem a possibilidade de ter um cano passando na frente e você fazer uma fossa, é um crime, você está cometendo um crime. Porque existem chácaras na minha cidade lá, que por ser um pouquinho maior, ser na cidade ainda, você faz um poço para ter água. Você não paga água, mas você paga a taxa de esgoto. Porque você tá jogando exemplo, esgoto. eu tô com um cliente em Araçoiaba que tem passando na rua, só que a rua é muito mais elevada do que o nível do solo, que é onde vai ser construído. Então não tem essa possibilidade, ou você vai ter que bombear isso, que é muito mais caro do que você pegar e fazer uma fossa. Então a gente está levantando junto com o advogado para eles permitir isso. Mas a possibilidade que eles falam é, não dá em cima, então você vai ter que passar pelo vizinho, passar até achar um ponto mais baixo. Nossa. E o que eu acho um absurdo, porque você tem um custo, tem coisa, daí entra a questão, mas você devia ter avaliado isso. Aí tem outra questão, mas se tem um sistema que funciona, por que você não pode usar esse sistema? Esse sistema da Emater, que é a BET, no caso, você comentou, vocês fazem uma sondagem também para fazer esse tipo de fossa? No solo, você fala? Então, na verdade, lá a gente não tem feito, mas claro que é importante a gente entender aonde que está sendo construído, né? Porque você vai perfurar o solo e vai ter toda a parte estrutural, né? E importante também é a gente impermeabilizar. Isso é muito importante, você fazer essa impermeabilização. Porque senão os dejetos podem estar indo para o solo e aí você está exatamente, aí você está degradando do mesmo porque jeito. Porque quando a gente vai fazer fossa séptica, né, sistema comum, filtro, sumidouro e fossa, a gente tem que fazer a sondagem não só para ver a permeabilização do solo, você pode fazer aquela caixinha de permeabilização. Também, né? Na verdade é por questão de lençol freático. Isso é porque o sumidouro ele tem que estar pelo menos acho que a 5 metros acima do nível do lençol freático. Então, mas ele pega uma profundidade muito maior, né? Porque a BET, por exemplo, ela tá ali no raso. A gente vai levar ela 1,5 metro só para baixo. Tem cálculos que é complicado, porque em Araçoiaba, onde eu calculei uma lá, a gente teve que aumentar o diâmetro dela para diminuir a profundidade por questão de lençol freático. Então ela ficou lá com 2,20 o anel. Foi até difícil achar o anel. Nossa. Mas ele era de 2,20 para ficar, acho que com 3 metros de profundidade, por causa que ele ainda tem um parâmetro lá na sondagem, época de seco e época de chuva. Época de seco o lençol tá lá embaixo, época de chuva ele tá mais em cima. Sobe. Então você tinha que dar um desconto tal para possível fiscalização, alguma coisa assim. Não, é ideal. Mas aí a gente não... É isso, na BET a gente acaba não aprofundando tanto, né? Então ele é mais... literalmente 1,5 metro e ele vai estar no nível... Ele é maior no caso. Ele é mais largo, mais comprido. Isso. E ele fica no nível ali... a boca dele, né, digamos assim, no fim, fica no nível do terreno mesmo. Exatamente. Porque aí é onde você vai colocar as plantas e tudo ali, né? Você vai fazer o jardim, né, que a gente fala, para filtrar. Então, mas com certeza é necessário a gente também fazer esse estudo para não interferir em nada do lençol freático. E a impermeabilização é super importante. E a impermeabilização, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é a parte mais importante da BET. Vocês fazem com manta?
Então, muitas pessoas usam a manta também. A gente normalmente tem colocado o Vedacity com a massa e aí a gente passa um reboco grosso também. Tem muitos testes de reboco grosso só chapiscado que protege muito mais, segura muito mais do que a manta ou tudo mais. Pode falar, não, pode falar, desculpa. Não, mas é isso, a gente tem feito dessa maneira. É que eu tava fazendo um estudo também para impermeabilização de piscina. É praticamente uma piscina. Exatamente. E se ela for enterrada, o correto é você fazer impermeabilização com argamassa polimérica, né? Que é aquela que você mistura aquele saquinho de cimento com aquele saquinho de leite ali. Você mistura os dois, né? 2 componentes. Impermeabiliza 5 demãos, 3 demãos, aí depende do tipo de necessidade. Se ela for elevada, você faz com manta. Mas aí ficou a dúvida da impermeabilização por questão de resíduos, né? Você faz com manta, aí você joga entulho lá, você pode cortar a manta. Exatamente. Então você faz com alguma coisa, vai cortar ali a impermeabilização. Não, eu acho essencial. Tem muitas pessoas que acabam nem fazendo a parede de bloco. Eu já vi também. Abre. Só coloca a manta. Aí a gente acha bem... só coloca a manta, direto no solo. Eu acho bem assim complicado. Porque você pode ter esse rasgo da manta, né? Ou até uma falta de colar ali. Também. Existe, né? E tem o ferro-cimento também, que é uma tecnologia que você usa bem menos concreto. Então você pega como se fosse uma tela de galinheiro. Não sei se vocês conhecem o ferro-cimento. Não, já conheço a tela de galinheiro. A tela de galinheiro. E aí a gente vai fazendo essa camada fina de cimento. E aí você fica com uma camada fina com a tela, mas fica bem estruturado. Muitas pessoas usam na construção da Beth e também em cisternas para captar água de chuva. Eu usei isso aí, né? Quando a gente faz a manta, a gente utiliza isso aí por cima da manta para fazer a proteção mecânica. Não sabia do... Ferro-cimento. Ferro-cimento. Legal. A gente consegue falar em tempo, prazo de construção? Falando em... vamos dizer, pode escolher um que talvez você tenha mais conhecimento. Né? Você consegue falar, eu vou comprar hoje, eu quero construir. Eu vou procurar você. Quanto tempo eu consigo deixar minha casa pronta? É muito relativo, isso é bem complicado. Duas coisas super relativas dentro da bioconstrução, o tempo e o custo. Porque assim, eu tento explicar para os clientes, mas eu sei que é difícil mesmo e a gente sempre vai querer saber o tempo e o custo. Mas é porque envolve muitas questões. Então, como você vai construir e que técnica você vai usar. Então, eu vou construir com uma equipe. Então tá, qual é o dimensionamento da casa? Claro que isso também vai interferir, né? Mas normalmente as pessoas acabam fazendo por mutirões e oficinas e aí isso vai demorar muito em relação a quantas oficinas e mutirões você vai fazer, né? Então assim, você pode levar 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da sua casa, como você pode levar 5 anos. Então isso também depende muito como vai ser construído e de que maneira vai ser construído. Mas geralmente eu percebo que leva muito relativo bem à construção convencional, assim, sabe? 1 ano, 1 ano e meio, pra gente estar chegando num acabamento fino, claro, depende da casa, né? Se for um chalé bem simples, a gente consegue uns 3, 4 meses fazer, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, se a gente vai ter uma equipe, quantas pessoas na equipe... isso que eu ia perguntar também, a questão de mão de obra. Que vocês treinam, vocês têm, como que funciona? Ou então, vocês fazem? Hoje em dia a gente não tem e a gente não consegue fazer, né? Só eu e meu companheiro, o Breno. Então, assim, é um pouco difícil porque exige muito... É que nem um pedreiro, uma equipe convencional mesmo, né? Você vai estar ali todo dia. Só que a bioconstrução às vezes exige um pouco mais de trabalho artesanal também, de você ter alguns cuidados. Cuidado a mais. Exatamente. A gente tem um pouco de dificuldade ainda no Brasil. Existem pouquíssimas equipes especializadas. Eu tenho até um grupo que são só bioconstrutoras, então são só mulheres bioconstruindo, mas também assim, é impossível a gente fazer sozinho, então a gente também precisa de uma equipe, né? Mas existem agora, como eu disse, construtoras que estão voltadas a essas técnicas, só que aí é bem específico, né? Então é uma construtora que faz só a taipa de pilão. Uma construtora que faz só, por exemplo, só constrói geodésicas de bambu ou de madeira. Então tem isso também. Mas eu tenho muita vontade, sim, de no futuro começar a poder divulgar mais esses estudos e essas técnicas e as pessoas que tiverem interesse, né? E talvez até criar equipes especializadas. De repente fazer um treinamento na região e trazer interesses para vocês ir distribuindo mais essa ideia. Até mesmo dos próprios
pedreiros ali da cidade mesmo, né? Se eles tiverem esse interesse. E aí a gente conseguir trazer um outro mercado também ali para a região. Eu acho isso super importante. E não só para a região onde a gente está agora de Minas, mas como o Brasil inteiro, né? Você falou também que essa região é bem turística. Acho que seria um atrativo a mais. Com certeza, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia muitas pessoas, existe muito público que quer entender como que funciona essa maneira mais ecológica. Curiosidade. Exatamente. E às vezes tem até vontade, mas eu nunca fui, eu nunca conheço. Vi. Então, você ter polos também, você ter espaço para as pessoas conhecerem isso e quem sabe, né, de pouquinho em pouquinho, todo mundo querer essa mudança, né, ou pelo menos a maioria, seria incrível. É praticamente como um steel frame, né? Fala, essa parede é de drywall, a pessoa quer bater, quer sentir, faz ela faz até coisas que ela nunca fez na vida, né? Palpável, né? Total. O pessoal brincou aqui que falou assim, quando que você bateu na sua parede? Quando você bateu na sua parede. Aí a pessoa vai começar a testar coisa que ela nunca fez na vida pra ver se realmente funciona pra ela. Exatamente. Mas uma coisa que eu ia comentar, você falou assim, você tem que estar todo dia na obra e tudo mais. Assim, como que se é fácil, é difícil? Porque estão assim... Um acompanhamento, né? Um acompanhamento. Porque geralmente... Eu vejo aqui em Sorocaba muitos arquitetos falando assim, passo 2, 3 vezes por semana na obra. A gente sabe que é difícil numa cidade grande, você tá todo dia na obra. Você deslocar, vamos dizer, você mora na Zona Norte para a Zona Sul. Sim. E se você tem uma obra, beleza, mas se você tiver mais de uma, né, você precisa de mais gente te ajudando ali. Mas assim, se você precisa estar realmente na obra, você cobra por isso, no caso? Você tá todo dia ou lá pela facilidade, por proximidade, você acaba indo mesmo, tal? No momento, você fala mais da bioconstrução, da bioconstrução, por exemplo, você tem que falar assim, você tem que fazer isso aqui assim, você ainda tem que ensinar pro cara, Sim. você meio que tem que pegar na mão e falar, faz assim, sabe? Eu meio que viro mestre de obras, digamos assim, então eu vou estar todo dia ali, então com certeza eu não consigo pegar várias obras ao mesmo tempo. Porque eu vou ter que estar ali e eu vou estar ajudando, eu também vou estar construindo, né? Não é um exercício que eu tenho feito, não é um serviço que eu tenho feito, a gente faz mais na nossa casa mesmo. E a ideia é a gente fazer no sítio mesmo, então trazer as oficinas e mutirões pra gente estar ensinando ali. Mas pra obra é essencial que você, por exemplo, eu poderia ter uma equipe. Então eu estaria ensinando isso pra equipe e aí eu iria... alguns dias na semana, mas não ficaria tanto ali, né? Entendi. Mas se eu fosse bioconstruir, eu fosse a bioconstrutora, daí sim, eu teria que estar todo dia ali naquela casa, bioconstruindo, e não tem como, assim, ou eu tenho uma equipe, ou sou eu a responsável. Executa. Exatamente, Mas esse serviço, por exemplo, de execução de obra, eu também tenho feito. E aí eu acompanho, e aí eu tô ali todo dia, mas porque também tá pelo acompanhamento. Exatamente, ali, aí eu cobro pelo acompanhamento. Então são serviços distintos, né, que eu consigo cobrar. Eu consigo cobrar pelo projeto de arquitetura que vai envolver a bioconstrução, a execução, então eu vou bioconstruir ou eu vou acompanhar. Então são projetos, são orçamentos, digamos assim, diferentes, né? Valores diferentes. E a questão do projeto arquitetônico, tem algum cuidado que precisa ser feito que no convencional não se tem? Uma coisa que não execute, né? Eu acho. Ou até, sei lá, dimensões. Pegar e falar assim, esse projeto aqui não dá pra fazer em bioconstrução. Por exemplo, assim. Vãos, não sei, tem toda essa questão. Mais em questão de, talvez, dimensões das paredes, em relação, né, a taipa de pilão, por exemplo, ou hiperadop são paredes mais largas, né? Então, talvez... Dentro de uma planta, se o cliente chegar já com uma planta pronta, eu tenho que fazer algumas alterações para conseguir exatamente executar aquilo. E existem, em termos da técnica mesmo de estar construindo, a gente tem que tomar vários cuidados. E o principal é a umidade. Então, assim, em questões de vão, a gente vai muito dimensionar da mesma forma, né? Então, a gente vai chamar o engenheiro civil e a gente vai dimensionar aqueles vãos, se vai ter que colocar viga ou não. E a gente pode estar, por exemplo, usando uma viga de madeira, mais ecológica. E agora, em questões de aplicar a técnica mesmo, aí a gente tem que ter os cuidados. Então, o principal é a umidade. A gente evitar a umidade do solo. Então, a gente sempre vai elevar essa construção, não necessariamente deixando um vão embaixo, mas utilizando, por exemplo, um cimento. Então, uma laje embaixo mesmo, né, uma fundação de cimento elevando, e aí fazendo depois com terra.
e grandes beirais, isso também é essencial, para a gente evitar essa umidade, a água da chuva, né, nas paredes. Isso é o principal. E a questão de umidade de ambientes úmidos, que nem cozinha, banheiro, como que faz? E além disso, paredes hidráulicas, né? Eu ia comentar a tubulação que passa ali. Querendo ou não, quando tá um dia mais frio, igual você comentou na serra, a água vem um pouco mais fria e ela, vamos dizer, ela tem um nome, né? Que ela resfria por fora, sim, né? como se ela respirasse. É isso, ela transpira ali, né? Isso. Isso aí afeta o interno da parede? Porque às vezes é uma umidade que você não tá vendo ali, né? Você faz algum tratamento também? Sim, a gente também tem revestimentos ecológicos, né? Então existe a técnica Tadelac, que a gente consegue fazer, eu ainda não conheço ela tão a profundo ainda, mas a gente consegue utilizar menos cimento e para estar impermeabilizando esses locais. Então, assim, em áreas que molham é essencial a gente estar fazendo a impermeabilização, ou mesmo um cimento queimado também, que muitas pessoas têm usado hoje em dia. Ou você revestir também, né? A gente a gente não descarta também o que existe da construção convencional. Então a gente utiliza, assim, às vezes revestimentos para estar colocando ali e evitando essa umidade. E aí, em situações do barreamento dessas paredes nas áreas, a gente também tem que impermeabilizar e tem que tomar esse cuidado também na hora de finalizar a obra, né? Então, a gente também, às vezes, acaba utilizando o cimento também para estar ajudando nessa parte da impermeabilização.